Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso querido grupo Indesg, Inclusão, Diversidade, ISD e Acessibilidade. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Esse nosso encontro está sendo gravado. Quero que todos fiquem confortáveis em ligar a câmera, não ligar, porque a gente costuma deixar os nossos encontros depois lá no YouTube do Indesg mesmo. É um encontro para a gente conversar um pouquinho de um tema bastante quente, bem movimentado, como a gente costuma falar, tema quente, mas é uma roda de conversa bastante técnica sobre o PL das fake news. Essa roda de conversa ela vai ser regida por alguns valores que já regem o nosso grupo no WhatsApp, que é respeito, acolhimento, colaboração e cordialidade. Então, a todo momento, estamos todos alinhados aqui, os debatedores, é, e todos nós que participantes dessa roda, que esses valores têm que ser observados do começo ao final, e a gente tem que se sentir confortável para falar quando esses valores estiverem não sendo observados, confortável para discussões, para dar opiniões e também não dar se não estiver confortável em dar. Então, é uma roda que a gente faz um movimento bastante respeitoso, porque a intenção aqui é que a gente fale tecnicamente do assunto, né? Falando tecnicamente do assunto, essa roda terá no máximo 1h30, senão a gente entende que fica um pouco cansativo, né? 2 horas para os debatedores e para quem está participando. Como que vai ser a agenda? A gente pede para que vocês deixem as perguntas para o final, quando terminarmos os debates. É, eu vou fazer uma apresentação prévia minha, principalmente com audiodescrição, para as pessoas cegas conseguirem visualizar como é que a gente está aqui nessa roda. É, e aí depois eu vou passar a palavra para a nossa moderadora, que é a Larissa, para ela fazer as perguntas e começar um movimento com uma agenda bastante interessante, que vai falar sobre conceitos de fake news, eventual criação da agência reguladora ou outro modelo, responsabilização de big techs, contexto histórico nacional e internacional, entre outros pontos, como ativismo judicial, enfim. A gente tem muitos temas aqui para não perder, não é perdermos, não investimos tanto tempo na nossa apresentação profissional, nós deixamos no chat o LinkedIn de vocês, de todos nós debatedores. E acho que é isso. Vou começar me descrevendo. Queria agradecer imensamente que todos os debatedores aqui, eles aceitaram rapidamente o meu convite. Doutor Hélio, Klaus, Ricardo, Márcia, Larissa também para moderar. Então, eu queria agradecer imensamente. É sempre muito é, engrandecedor quando a gente conversa. Um minutinho com vocês e já me sinto crescendo, agregando. E essa roda ela foi sendo feita com muito carinho. A gente fez uma interação bastante legal essa semana, o grupo de debatedores, procuramos ficar atualizados. Então, vamos lá, vou me descrever. Para quem não sabe, normalmente a descrição, a audiodescrição, que é o nome técnico, é de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita. E o Ednilson está aí, se ele quiser algum detalhe, uma observação para nosso aprendizado, fique à vontade, viu, Ednilson? Bem-vinda, doutora Andréa Verotti. Bom, vamos lá. Sou Roberta Acras, advogada. Meu perfil está aí no chat para vocês, do LinkedIn, se vocês quiserem mais detalhes da minha parte profissional. Sou uma mulher branca, bastante quase transparente, costumo brincar, cabelos longos, prendidos pela metade, olhos castanhos. Estou usando uma camisa eh, rosa escuro, quase um vermelho, num tom vermelhado, e um blazer preto.
Estou num ambiente de escritório e tenho atrás de mim um quadro escrito: insistir, persistir e nunca desistir. Eu gosto muito dessa frase. Vamos lá. Passo a palavra para Larissa. Brilhe, Larissa, muito obrigada pela sua presença e ótima roda para todos nós. Pronto, não estava achando o negocinho do microfone. Roberta, muito, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje conosco. Eu sou a Larissa, eu sou advogada, sou graduada, mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. E atuo bastante com questões relacionadas a marco civil da internet e também privacidade e proteção de dados pessoais. Esse é um assunto que eu gosto bastante de conversar. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara. Eu tenho cabelos tingidos de loiro, agora um pouco mais curtos, na altura do ombro. Eu tenho olhos castanhos, eu estou usando uma blusa cinza de gola, com uma golinha aqui, um brinco preto, estou maquiada. Atrás de mim eu deixei um pouco ofuscado, mas é o escritório aqui em casa, né? As paredes são num tom de begezinho claro e acho que dá para ver um pouco a porta branca aqui também no fundo. Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PL 2630, mais conhecido como PL das Fake News, que é o projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. A matéria ela está em discussão desde 2020 e desde que o texto foi inicialmente apresentado já foram feitas mais de 150 emendas. Só que foi só mais recentemente que esse projeto ganhou destaque, né? Sobretudo depois dos atos do 8 de janeiro e também dos ataques que aconteceram nas escolas. Esse projeto ele tem levantado bastante polêmica. A gente tem, por um lado, os defensores da proposta, que alegam que as regras são necessárias para combater a desinformação e o discurso de ódio, e outras pessoas que se posicionam de forma contrária e que defendem que a nova lei poderia eventualmente acarretar censura e violação da liberdade de expressão. Na Câmara dos Deputados, onde o PL está tramitando, embora tenha sido deferida a urgência no regime de votação, e o texto estivesse previsto para ser votado agora no começo de maio, no dia 2, o próprio relator do projeto, vendo que existiria uma possibilidade de derrota do governo na votação, pediu que o texto fosse retirado de pauta. Isso foi feito e até agora o projeto não voltou mais para a lista de votação. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal ele está para julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que determina que os provedores de internet, websites, gestores de aplicativos, de redes sociais, somente podem ser responsabilizados por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, caso eles não removam esse conteúdo quando houver uma ordem judicial. Depois de ter feito as audiências públicas, e ter ouvido mais de quase 50 expositores, o tema foi incluído na pauta de julgamento do dia 17 de maio, mas ele acabou sendo adiado para a segunda quinzena de junho. Para o nosso debate de hoje, então, como a Roberta já falou, a gente separou alguns pontos polêmicos para serem discutidos e a gente vai contar hoje com a participação do Ricardo, do Klaus, do Hélio e da Márcia. Eu vou agora abrir para que eles possam se apresentar e fazer uma descrição, e logo em seguida a gente começa com o nosso debate. Vou começar pela ordem que a gente vai falar. Então, Ricardo, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Bom, para quem já almoçou, boa tarde. Para quem não almoçou ainda, que eu acho que é a casa de todo mundo aqui, bom dia ainda, né? Bom, é um prazer estar aqui também, dispor aqui, né, me colocar à disposição desses momentos, assim, acho que agrega para a gente, ainda que a gente não concorde em tudo, é sempre ouvir posicionamentos, né? Bom, eu sou o Ricardo, eu sou homem, sou branco, de barba e cabelo preto, tenho os olhos verdes, apesar de não estar aparecendo assim de longe. Estou vestido com uma blusa preta,
Eu sou advogado e sou analista também de riscos e conformidade. Eu estou em casa, eu mudei recentemente, então tá as minhas que o quarto é o lugar mais organizado da casa, então ele tá bem organizadinho assim, tá tudo bonitinho e é isso aí. Obrigada, Ricardo. Klaus, agora é você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema tão importante. Eu vou me descrever. Eu sou Klaus, eu sou advogado. Eu estou falando de Brasília. Sou graduado e pós-graduado pela Universidade de Brasília e mexo com questões de tecnologia já há muito tempo. Eu sou homem, sou branco, tenho cabelos bem curtos, já a caminho de ficarem bem grisalhos, estou usando óculos, tenho os olhos escuros, estou vestindo um terno cinza, uma camisa azul listrada e uma gravata azul. Estou em frente a uma parede branca nesse momento. Queria agradecer a todos aí pelo convite que me foi formulado e desejo um excelente debate aqui para todos. Obrigada, Klaus. Hélio, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Roberta, pelo convite. Eu sou Hélio Moraes, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos, estou de camisa azul clara, sou advogado e engenheiro eletrônico, atuo mais de 20 anos nessa área de direito e tecnologia. No fundo aqui da minha sala é um fundo branco, no escritório de trabalho, e tem um armário no fundo com alguns adesivos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente, como bem lembrou o Ricardo, conversar, debater, né? Não podemos não concordar, mas acho que a gente tem que ter justamente a divergência de opinião é que a gente constrói conteúdo, né? Então, um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo. Obrigada, Hélio. E, por fim, mas não menos importante, Márcia, a palavra é com você agora. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Márcia Guanabara, eu sou uma mulher branca, muito branca, meio transparente até, de cabelo pintado de louro também, comprido, uso óculos, um óculos de armação preta, estou com uma blusa de manga comprida bem clarinha. O fundo aqui atrás assim, seria melhor até eu não comentar, é o meu quartinho de costura, então eu boto ele desfocado para ninguém perceber a bagunça que está lá atrás. Eu sou publicitária, tenho muitos anos de experiência no mercado, na iniciativa privada, e sou especializada em marketing. Há algum tempo eu passei a trabalhar com proteção de dados, já faz 4 anos, e me interesso muito por essa questão de regulamentação de redes, e também sou pós-graduada em segurança da informação. Agora. Larissa, só uma Oi, intervenção. Claro. A gente tem que ficar super à vontade aqui. Queria te agradecer a sua contextualização, foi incrível. Realmente, a gente começar a roda, estando todos na mesma página, é bastante importante. Queria falar para vocês que o olhar aqui está bem diversificado, mas somos todos advogados, Ricardo, Hélio, Larissa e Klaus, e a nossa diversidade maior é o olhar da Márcia, trazendo aí publicidade. Queria reforçar isso, então depois vocês deem uma olhadinha no perfil de cada um no chat. É isso. Obrigada, vamos começar. Obrigada, Larissa. Imagina, obrigada eu, Roberta. Bom, para a gente começar o nosso debate hoje, a gente vai já começar falando sobre um dos pontos mais polêmicos, que é justamente o conceito de fake news e se, né, a forma como foi colocado no projeto de lei, o que seriam as fake news e o que precisaria ser filtrado pelas big techs poderia eventualmente acarretar censura. Bom, para colocar todo mundo na mesma página, como a Roberta tinha falado, o artigo 11 do projeto, ele estabelece o seguinte, eu vou pedir a liberdade aqui para ler. Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito dos seus serviços, envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais
gerados por terceiros que possam configurar. E aí eu vou fazer um resuminho: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, crime de induzimento, instigação ao auxílio a suicídio ou a automutilação, crimes contra as crianças e adolescentes, racismo, violência contra as mulheres e infração sanitária. Né? Aqueles que se colocam contrários ao texto do projeto de lei, eles dizem que esses conceitos seriam muito amplos e trariam incerteza sobre o que se enquadraria na lei, e que, para evitar o risco de responsabilização, já que as multas, né, elas estão previstas para chegar até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, essas plataformas elas acabariam removendo alguns discursos que são legítimos, justamente para evitar serem penalizados com essa multa, o que acabaria se tornando uma nova forma de censura, né? Outro ponto também que os contrários alegam é que a responsabilidade das pessoas, que são as pessoas que geram os conteúdos, seriam transferidos, né? A responsabilidade seria transferida para as empresas. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria, Ricardo, que você explicasse para a gente um pouco melhor as regras do projeto de lei para moderação de conteúdo por parte das plataformas digitais e se há, de fato, na sua visão, um risco de censura a partir do texto da lei. Exato. Bom, eu acredito que o artigo 11, ele seria o coração aí de toda a legislação, né, todo o projeto de lei. E nele, no próprio caput, a gente tem alguns elementos que eles são muito abrangentes, assim como a própria doutora Larissa comentou, né? Então, que os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, né? Então, quando eu falo que eu estou atribuindo ao provedor essa responsabilidade de atuar diligentemente para prevenir e mitigar, estou trazendo para ele uma responsabilidade de esfera, né, civil ou penal, seja qual for o tipo de infração que for cometida, para uma pessoa jurídica, e quem comete o ato ilícito, nesse caso, necessariamente é uma pessoa física. Então, está transferindo responsabilidade que de fato não é uma responsabilidade do provedor, né? Então, acho que é muito complicado quando a gente coloca esse tipo de situação para ele. Além disso, eles colocam que é necessário, né, aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros. Então, para que eu, como provedor, não tenha de punição nesse sentido, todo e qualquer conteúdo que eu entenda que possa infringir qualquer um tipo dos incisos que foram listados aqui pela Larissa. Tá? Então, exemplo, se eu entendo que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, ainda que ele esteja tipificado no decreto-lei, eu posso entender que é um atado contra. Então, é muito complicado, né? Da forma como o provedor vai entender a minha atuação e aí derrubar aquilo que eu estou falando. E, além disso, né, depois no finalzinho do caput, ele colocam que existe a configuração, né? Então vai ter uma questão muito séria aí de interpretação legal, e aí cada Big Tech, cada empresa vai ter o seu entendimento, e a gente não tem uma jurisprudência, a gente não vai ter necessariamente nesse momento, né, uma agência para regular essas questões, e também entendo que nem deveria existir, tá? Então, nessa linha também é importante mencionar que todas as questões que estão, todos os crimes, né, ou infrações que estão mencionados aqui, já são objeto de lei, né? Já existe uma lei que vai falar desses assuntos, né? A Larissa não falou aqui, mas todo inciso no final é colocado qual é a lei que tirou esse fundamento, exceto a infração sanitária, né? Que no caso seria considerada uma infração, não é um crime, nem uma violência, mas é uma infração. Então, já existe previsão legal e muitos dos artifícios que existem nesse projeto de lei, eles já estão lá, ou na LGPD, ou no Marco Civil da Internet. Então, a gente teria mais uma legislação vigente no Brasil, né, que já tem uma certa previsão legal em outras legislações. Então, um excesso de leis que eu também acho que não faz muito sentido. E até para fazer uma certa
contextualização só da parte do conceito, tá bom, Roberto? Eu vou pedir essa licença, né? Eu fiz uma breve pesquisa, muito simples, assim, uma coisa bem simplória, né? Até peço desculpa, assim, para não tomar muito tempo também. A palavra fake, ela é... A primeira vez que ela é mencionada no vocabulário inglês, ela aparece em registros do século XIX, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, e o termo fake, de acordo com esse dicionário, ele tem alguns sinônimos. Então, um dos sinônimos dele é impostor, fraude, farsa, embuste ou falsificado, tá? E o termo news está diretamente ligado com criação, produção e divulgação de notícias. Então, a gente tem os breaking news, first page news, e aí tem essa relação. O termo fake news, existem algumas menções deles ainda ali do século, se eu não me engano, século XIX. Na época era utilizado como false news, mas o termo fake news ele ganhou mesmo repercussão mundial nesse sentido, ali em meados, né, de 2016, na época das eleições para presidente dos Estados Unidos, em que na época o candidato, né, então, o Donald Trump, ele acusava principalmente a CNN de ser uma divulgadora de fake news, porque sempre nas pesquisas de estímulo de voto, né, ele sempre aparecia como em segundo colocado, e a partir do momento que ele foi eleito, ele começou a atribuir que essa empresa forjaria essas pesquisas, né, forjou essas pesquisas para prejudicar ele na corrida presidencial. Então, até teve um episódio, logo no primeiro discurso dele como presidente dos Estados Unidos, que ele teve um embate ali com um jornalista da CNN, e aí ele fez essas acusações assim de uma forma muito mais explícita, tá? O problema que a gente tem com relação ao conceito de fake news é que no projeto de lei a gente não tem o que é uma fake news, né? A gente tem todas essas menções nesses provedores relacionados a essas matérias que sejam considerados fake news, não podem circular livremente, né? Deveriam ser derrubados pelos provedores. Então a gente tem o que é, mas a gente não sabe conceituar isso. E aí, eu particularmente, já conversamos antes aqui, né, num primeiro momento que tivemos, eu entendo que uma fake news ela está muito mais relacionada ao verniz de verdade que eu dou para essa informação do que necessariamente a informação em si. Então, se eu sou uma empresa telejornalística, respeitada, e eu divulgo uma informação que eu consigo comprovar que ela é falsa, eu entendo que é uma notícia falsa. Então, eu classificaria ela como uma fake news. Agora, se eu, Ricardo, venho aqui num ambiente, na minha rede social, e divulgo uma informação sabidamente que não é verdade, eu não entendo que é uma fake news. Eu entendo que é uma mentira, é uma injúria, é uma calúnia, uma difamação, é qualquer tipo de crime contra a honra, no caso, se for, né? Ou alguma outra classificação, mas não necessariamente uma fake news, porque eu não tenho credibilidade para dar um verniz de veracidade para essa informação, tá? Então, eu acho que tem que fazer uma certa separação dos conceitos, eu acho que tem que ser debatido no Congresso o que é conceito de fake news, eu acho que tem que ficar isso muito claro, e eu entendo que, não tendo um conceito, e aí a gente parte do ponto de que qualquer coisa pode ser considerada uma fake news, apesar de eu ter lá nos incisos quais são os crimes, né, as infrações que eu estou relacionando, eu entendo que é possível, sim, a gente ter uma possibilidade de censura. Não uma censura da pessoa física, especificamente, tá? Eu acho que nós, como utilizadores, nós vamos ter a liberdade de colocar o que a gente quiser em rede social. Porém, para que a empresa não tenha nenhum problema jurídico ou financeiro ou relacionado à imagem, ela vai acabar derrubando muitos comentários, muitas opiniões que não estão relacionadas a esses assuntos de maneira prejudicial do debate, para que eles não corram nenhum tipo de risco, tá? Então, o exemplo que eu coloquei, né, que um dos princípios aqui é a automatização sistêmica, né? Vai ter um risco sistêmico das empresas que não vai conseguir, pelo menos ao meu modo de ver, entender em qual contexto a fala está sendo utilizada. Então, exemplo, existem vários trechos bíblicos. Um exemplo, eu sou cristão, então existem vários termos bíblicos, passagens bíblicas que podem ofender uma certa minoria ou qualquer pessoa que se sinta ofendida, mas existe um contexto daquele texto. Então, o fato de eu republicar um texto ou ter uma opinião baseada nesse texto não é necessariamente contra algum grupo ou alguma pessoa.
ainda que a lei tenha uma previsão de que questões religiosas não estariam enquadradas em fake news. Porém, como a gente ainda não sabe qual que vai ser o entendimento do STF em questão de constitucionalidade dessa lei, pode-se levar para uma questão onde não será analisado o contexto, e sim vai ser aplicado a derrubada para qualquer opinião que viole os termos e as leis, os termos ou o código de conduta daquela plataforma. Então, acho que vai ficar meio complicado nesse sentido. E, além disso, o fato de você ter uma lei no Brasil vigente não quer dizer que necessariamente essa lei é aplicada, porque se eu não tenho uma garantia de que quem está falando aquilo é aquela pessoa de fato, então eu não estou respeitando a Constituição no que diz que eu posso ter minha opinião desde que seja vedado o anonimato. Então, acho que é muito mais importante eu garantir que quem está dando a opinião é de fato aquela pessoa do que necessariamente punir alguma opinião se ela estiver em desacordo com a lei com a PL de fake news, tá? Bom, acho que é isso para não tomar mais tempo. Achei que 10 minutos ia ser muito tempo e na hora que a gente vai ver, a gente começa a falar um monte assim, né? Mas eu acho melhor eu terminar por aqui, viu? Obrigada, Ricardo. Esse assunto realmente é muito legal. A gente, que nem o Ricardo tinha falado, a gente tinha conversado já um pouco antes a respeito disso, e a gente teve vários mini debates internos, e se deixar, a gente fica debatendo o dia inteiro, né? Precisava de um evento de um dia inteiro. Roberta, fica a ideia, a gente pegar uma sala e ficar o dia inteiro conversando sobre o tema. Mas vamos lá. Muito interessante seu ponto de vista. A ideia já aceita, vamos viabilizar. Vamos lá. É muito interessante seu ponto de vista, Ricardo, e uma coisa que eu acho que é muito curioso no projeto, né, que ele em nenhum momento, ele não fala, né, no artigo 11, sobre notícias inverídicas, ele fala sobre conteúdos ilegais, né, e o que é ou não é ilegal, porque ele fala também sobre poder configurar, né, o crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, a simples possibilidade de configurar, né, e aí você vai contra toda a questão penal, que você só pode, o crime só é configurado depois que você tem todo julgamento, né? Ninguém pode ser condenado antes. Só que, obviamente, a rapidez da internet não permite esse tipo de coisa. Mas vamos lá, que senão a gente fica só no primeiro ponto. Outro ponto que é bastante polêmico, que a gente queria trazer aqui para ser debatido, é a questão da responsabilidade das Big Techs. Para quem não conhece, vou só explicar um pouquinho. Hoje, como é que funciona a questão de remoção de conteúdo, né? As próprias plataformas podem remover os conteúdos que elas entendem que ferem e violam as suas políticas, ou então elas vão fazer essa exclusão mediante ordem judicial. O Marco Civil da Internet, ele estabelece que a empresa ela só pode ser responsabilizada depois que houver uma ordem judicial e se caso essa ordem judicial não seja cumprida. O Google até fez um manifesto, por assim dizer, a respeito da PL das fake news, e um dos trechos eles falam justamente isso. O Marco Civil da Internet reconhece a atribuição do Poder Judiciário para atuar nos casos difíceis e traçar a fronteira entre discursos ilícitos e críticas legítimas, ainda que ácidas, falando justamente sobre essa dificuldade, né, das plataformas de atuar naquela zona, a famosa zona cinzenta, né? No projeto de lei, os provedores eles podem ser responsabilizados por conteúdo gerado por terceiro, quando esse conteúdo for patrocinado ou impulsionado, ou seja, quando tem um pagamento para a exposição do material, e se o descumprimento da obrigação de dever de cuidado, e aí esse ponto do dever de cuidado é um dos bastante polêmicos, durante um período que é chamado de protocolo de segurança, né? Então, assim, se tiver o conteúdo patrocinado ou impulsionado, ou se não for cumprido essa obrigação, esse dever de cuidado durante o período do protocolo de segurança, existe a possibilidade de responsabilização das Big Techs, né? Esse protocolo de segurança, só para explicar um pouquinho, ele pode ser instaurado quando tiver negligência ou insuficiência da ação do provedor, ou, abre aspas, a iminência de riscos sistêmicos decorrentes da concepção,
ou do funcionamento dos seus serviços e dos sistemas relacionados, incluindo sistemas algoritmos. Bom, eu queria agora perguntar para o Klaus se ele acha que o mecanismo que a gente tem hoje no Marco Civil da Internet, ele já é suficiente para coibir a propagação de fake news, e se o que poderia ser aprimorado, né? Se o que está no projeto de lei é o mundo ideal, ou se seria necessário algum outro tipo de texto ou de proposta para a responsabilização das big techs. Klaus. Oi, Larissa. Eu acho que você já expôs assim de forma muito contundente a situação que se encontra hoje e a situação que está no projeto. Tá? Apenas para ficar aqui um pouco mais claro, nós temos uma lei que vigora no Brasil desde 2014 e que procurou regulamentar um pouco esse território livre da internet. Tá? É a lei que é conhecida pelo nome de Marco Civil da Internet. No artigo 18 desse Marco Civil, ele fala que a plataforma, e aqui entendo por plataformas, redes sociais, etc., não serão responsabilizadas por conteúdos de terceiros. Ou seja, ele entende que a plataforma ela é apenas um meio para aquilo que é postado por um terceiro. E aí o Ricardo já falou muito bem também sobre isso. E aí o artigo 19, ele traz aquilo que a Larissa comentou, que é você pode responsabilizar a plataforma desde que ela não obedeça uma ordem judicial para tirar aquele conteúdo. E aí eu gostaria de destacar que tem uma questão muito interessante, é que no artigo 19 consta expressamente que isso é feito para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. O que nos faz também entender que qualquer coisa que vá fora disso, tá, significaria uma violação à liberdade de expressão e até uma censura, que é um tema que a gente não vai enfrentar aqui. Mas, de qualquer forma, o que eu penso é o seguinte, nós estamos há quase 10 anos com essa lei e a coisa, bem ou mal, está funcionando. Tá? Você tem uma situação aqui que você está tentando resolver um monte de coisas no mesmo lugar. E isso, historicamente, a gente sabe que, em termos legislativos, isso não costuma funcionar. Tá? Então, o Ricardo falou das fake news, algo que a gente nem sabe exatamente conceituar ao certo. A gente também tem questões de racismo, a gente tem questões de violação ao Estado democrático de direito, seja lá o que for isso, a gente tem questões de homofobia, a gente tem uma série de questões que estão envolvidas todas dentro desse mesmo conceito. Tá? Ou seja, o mundo livre da internet agora vai precisar ser regulado, muito embora já estivesse há quase 10 anos. Tá? E aí, minha percepção é que o caminho adotado nesse projeto de lei foi o caminho mais fácil, o mais simples. O que é? Eu simplesmente culpo as plataformas. E essa responsabilidade, tá? Ela é solidária. Para quem não é do direito, eu vou explicar o que é uma responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é aquela em que eu posso escolher contra quem eu vou cobrar aquele dano. Tá? Então, se a Larissa, porventura, posta alguma coisa que ofenda a minha honra, eu teria a possibilidade de ou entrar contra a Larissa ou entrar contra a Meta, se ela tiver feito isso no Facebook, por exemplo. Tá? É óbvio que o Meta vai ter muito mais dinheiro do que a Larissa, entendeu? É óbvio que eu vou conseguir muito mais coisas do Meta do que contra a Larissa. Então, o que o projeto de lei está fazendo? Ele diz simplesmente o seguinte, não, se eu atribuir toda a responsabilidade, porque esse negócio de solidário entendo, toda a responsabilidade, para a plataforma, eu faço com que ela, plataforma, cuide para que a Larissa não vá ofender a minha honra lá. Tá? Agora, isso de dizer que a Larissa ofendeu a minha honra, isso é um conceito subjetivo meu, sou eu que acho isso. A Larissa pode não achar, o Ricardo
não vai concordar com a Larissa, a Márcia vai achar que a Larissa até pegou leve. Então, assim, eu boto nas mãos da plataforma a responsabilidade por aquilo que é colocado lá. E aí a plataforma o que vai fazer? Ela vai pensar assim, bom, se a Larissa disser assim, o Klaus é bobo, e eu, plataforma, achar que isso daí viola alguma coisa, eu vou lá e tiro esse negócio. Preventivamente, eu tiro a fala da Larissa. Porque eu, plataforma, não vou me responsabilizar pelo fato dela ter chamado o outro de bobo. Eu não sei o quanto que bobo atinge a honra de alguém. Então, assim, o caminho mais simples que se escolheu foi a responsabilização das plataformas, das big techs. A gente não encontra precedente disso, tá, em outros países que começaram a fazer esse tipo de coisa. Eu vou trazer aqui bem rapidamente como acontece na Alemanha. Tá? A Alemanha foi um dos primeiros países a adentrar nessa tentativa de regulamentar isso. Ela tem uma lei, cujo nome é gigante, eu vou poupar vocês aqui desse negócio, mas ela traz uma autorregulação regulada. Isso significa o quê? Olha, a plataforma é responsável por ficar monitorando as coisas que são postadas lá e de tirar, se aquele conteúdo violar a sua política própria de uso da plataforma e se violar algum tipo de lei. A plataforma fica responsável por municiar as autoridades policiais e judiciárias de informação, mas a plataforma não é responsabilizada civilmente por qualquer conteúdo que vai lá. A coisa foi tão bonita que no primeiro dia em que essa lei entrou em vigor, tá, a polícia de Colônia fez uma postagem em árabe, desejando um ano novo feliz lá e tal. E uma deputada foi lá e comentou assim, poxa, mas uma autoridade alemã postando coisas em árabe? O que a plataforma fez? Foi lá e tirou do ar o comentário dessa deputada por entender que ele teria sido ofensivo aos árabes. Então, assim, a gente está indo para um excesso de cuidado e, volto a dizer, a meu ver, a forma mais simples que tem isso. Ele simplesmente ocupa aquele outro lá e está resolvido. O que eu penso, tá, sobre isso? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que prestigiar o Poder Judiciário. A gente precisa acreditar nas instituições e de que nós temos um poder que tem a capacidade de examinar esse tipo de coisa e a quem todo mundo tem acesso. Segundo, a gente tem que estimular que as plataformas tenham e criem meios de autoexame daquilo que é postado nas suas coisas, porque as plataformas elas têm regras de uso. Então, elas afrouxam aqui e acolá esse tipo de coisa, tá? Mas a gente precisa criar meios, elas precisam criar meios mais facilitados de denúncia, de verificação, de recurso e tal, para que aconteça isso. Tá? E elas precisam dar mais transparência daquilo que é de seu próprio conteúdo. Ou seja, olha, se você for postar aqui coisas falando mal do time X, eu não vou aceitar isso. Então, você sabe que se você quiser falar mal do time X, você vai procurar outra plataforma, não aquela lá em específico. Mas eu penso que o caminho não seja de responsabilizar as big techs. Eu acho que a gente tem que fortalecer o Poder Judiciário, a gente tem que fazer com que elas sejam mais transparentes nas suas regras de uso e incentivar que elas criem uma moderação interna mais clara, mais transparente, para tirar aqueles excessos. E quando eu falo aqui de excesso, eu penso que existem coisas que nenhum de nós aqui vai discordar. Tá? Você pode até discordar se ela me chamar de bobo, se isso aí é ofensivo ou não, mas acho que ninguém discorda aqui que comentários racistas, homofóbicos e qualquer coisa do gênero, que incitem a violência, que façam esse tipo de coisa, não podem estar em redes sociais. Tá? Então, eu acho que com relação a isso não tem discussão e cabe aí às plataformas, até por uma questão de autopreservação, dizer assim, olha, venha para cá, aqui é um ambiente seguro, aqui é um ambiente tranquilo, aqui não tem ofensas.
Então, Larissa, eu penso que isso seja melhor do que simplesmente empurrar a culpa para elas, atribuir a elas a responsabilidade e deixar nas mãos delas, censurar talvez seja forte, mas deixar nas mãos delas entender aquilo que eu e você podemos ver ou não dentro das plataformas. É o que eu penso, Larissa. Obrigada, Klaus. Olha, eu prometo que eu não vou chamar você de bobo nas redes sociais, tá bom? Mas é muito interessante o seu ponto de vista, né? Eu acho que a grande preocupação de todas, né, de toda a sociedade quando a gente fala de fake news é a velocidade de propagação, né? E às vezes o poder judiciário não tem, talvez, a velocidade que as pessoas esperem. Mas eu acho que faz muito sentido aquilo que eu tinha trazido da manifestação do Google, no sentido de que aquilo que realmente é muito óbvio, né, que salta aos olhos, né, como a gente advogado gosta de falar, aquilo que é muito óbvio, claramente ele já vai ser retirado pela própria plataforma. Os casos que vão para o judiciário são aqueles em que, né, não cabe à plataforma fazer essa análise, a plataforma não é juiz, né, e aí você tem esse risco de ferir a liberdade de expressão das pessoas. E até uma vez num debate como que a gente estava fazendo, por exemplo, se alguém faz um comentário racista, você não pode acusar mais essa pessoa de ser racista na rede, né? Então, como é que vai ficar isso? Até para trazer também debates que são bastante importantes à tona. Bom, mas vamos continuar porque esse projeto de lei tem muitos pontos polêmicos e mais um deles, que o Ricardo até já tinha adiantado um pouco, é a questão de um órgão que seria responsável por fiscalizar e aplicar a lei e, eventualmente, até mesmo punir as empresas na esfera administrativa, né? O principal ponto de debate é a questão da autonomia desse órgão. Porque ele não poderia ser um órgão vinculado ao executivo, porque aí você corre o risco, né, de esse órgão acabar não sendo imparcial. Chegaram até mesmo a cogitar que essa agência reguladora fosse a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, mas essa proposta também foi bastante criticada, porque a Anatel ela lida com a infraestrutura de telecomunicação e não exatamente com gerenciamento de conteúdo. Outras propostas também apareceram, como, por exemplo, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e até mesmo tem sido discutida a criação de um grupo multissetorial, né, de várias entidades da sociedade que seriam responsáveis por fazer esse tipo de fiscalização. E agora eu queria, então, pedir para o Hélio falar um pouquinho para a gente sobre como que funcionaria esse órgão, né, como que seria quais seriam as atribuições dessa agência reguladora, e qual é o modelo que você acha ideal de composição dessa agência para fazer essa função de regulação dos conteúdos disponíveis na internet? Perfeito, Larissa. Acho que a gente falou um pouco sobre o conceito, né? O Ricardo falou sobre o conceito, o Klaus falou um pouco sobre essa questão do dever aí da plataforma, até que limite isso vai, né? E daí entra esse ponto-chave da autoridade, né? Que é uma questão que está, inclusive, gerando polêmica não só no projeto, mas em relação também ao julgamento no Supremo em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Então, eu preparei aqui para poder tentar, né, esclarecer um pouco o tema. Primeiro, comparar com a Europa, né? Usar um pouco aí como o Klaus estava fazendo, né? Na Europa tem, né, além da lei da Alemanha, agora saiu o Digital Service Act, né, o DSA, que o pessoal chama, e lá se criou uma estrutura da Comissão Europeia e dos coordenadores de serviços digitais, né, em cada Estado-membro, com essa responsabilidade de investigação, de aplicar medidas provisórias e até multa, mas tendo uma obrigação de independência. E lá o foco, assim, o que eu acho que a gente está se perdendo um pouco aqui no Brasil também, né? Essas leis foram criadas em cima da regulação de uma plataforma, das plataformas digitais. As plataformas apareceram aí nos últimos
15 anos, né, praticamente, e, de fato, alguns eventos necessitam de regulação, né? A gente teve o case lá do Cambridge Analytica, né, com o depoimento do Zuckerberg no Congresso. A gente vê ali que falta realmente alguma regulação. Os outros meios de comunicação já mais tradicionais já têm regulação há muitos anos. E essa parte está um pouco capenga, né? O próprio, né, o TikTok está lá em discussão nos Estados Unidos e tem essa questão, né, na própria guerra da Ucrânia ali, a forma como o TikTok atuou em relação às informações para o público russo, né? Então, de fato, eu acho que vem né, é um novo serviço, é uma nova forma de comunicação, e a gente tem que trabalhar um pouco em cima disso. E daí vem essa questão da autoridade, né? E daí, a partir desses projetos que visavam regular as plataformas, no Brasil a gente desviou muito mais para essa coisa do conteúdo, né? E daí, como é que ficou o projeto de lei nessa história toda, né? Onde que ele se perdeu um pouco nisso também e aonde estão os principais riscos, né? Nessa parte, eu separei aqui, digamos assim, 4 possíveis alternativas que a gente teria, né? Então, se a gente olha o PL como ele está hoje, ele ficou um pouco capenga, porque ele foi estruturado ao longo, né? A Larissa bem abriu aí falando que, né, desde 2020 isso vem sendo discutido. Ele estava estruturado para ter uma autoridade. Então, ele tem ali processos administrativos, ele tem penalidades administrativas. Então, ele tem vários artigos preparados para ter uma autoridade ali com essa competência, né? E simplesmente, na última versão que foi disponibilizada, e foi retirada essa autoridade, então ele ficou meio torto ali. Então, esse é o primeiro ponto. Com uma autoridade específica, sem estar devidamente prevista no PL, né? Então, quem que vai aplicar a multa, quem que vai aplicar as sanções, vai cair no judiciário, mas o judiciário você vai limitar ali, eventualmente, o poder do, né, judicante. Então, tem uma polêmica em relação a isso. Daí, como é que saiu, né? Acabou saindo sem a autoridade. Daí, qual foi o problema? A gente tem dificuldade, né? O judiciário não tem essa capacidade de fazer uma fiscalização setorial, né? Então, se a gente olhar ali dentro do escopo do PL, né, ele tem essa questão da transparência, que foi mencionada agora há pouco, né? Ele tem a questão da avaliação do impacto algorítmico, ele deveria ter, né? Ele até faltou um pouco, né? Que na Europa eles trabalham mais a questão da verificação dos padrões, dos dark patterns, né? Que o pessoal chama, que são, digamos assim, aquelas iscas, ou forçar você a ficar na plataforma, ou dar um tratamento, né? Engajar pelo ódio, né? A gente falou aqui um pouco em cima dos crimes. Então, nada disso foi muito bem trabalhado, né? Então, que poderia ser, sim, uma função da autoridade, né? A grande preocupação que fica, né, e que a gente, né, falou aqui em alguns momentos, nessa coisa da censura, é justamente ser uma autoridade que tem esse poder de mando do que pode e o que não pode, né? Isso está no judiciário, isso vai ficar nas plataformas, isso vai ficar numa autoridade. Então, se tirou a autoridade, não tem como fiscalizar as plataformas, então tem uma série de regras ali dentro do PL que eu acho que até são interessantes, mas ficou torto sem essa autoridade. Então, essa seria a segunda opção que a gente teria. Daí surgiram as opções alternativas, né? Como você bem lembrou aí, né, Larissa? A Anatel, por exemplo, né? Então, os órgãos né? O presidente da Anatel foi lá tentando puxar. E você bem colocou, né? A Anatel ela tem uma competência mais de infraestrutura, né? Essa competência de conteúdo, né? Não tem muito a ver com o papel da Anatel, né? Se a gente pensar até nas comunicações de uma maneira geral, tem algumas competências que ficaram residuais no Ministério das Comunicações e não foram para a Anatel, né? Então, não vejo, não faz muito sentido. Fora uma série de críticas que a Anatel sofreu em relação ao papel dela, né,
no leilão do 5G, né? Como ela protegeu o patrimônio público e as metas de universalização, né? A forma como ela interage com a sociedade civil, que é um ponto-chave aqui, né? Você também chamou atenção para isso, e muita gente destaca essa questão de ser digamos, um órgão multissetorial, né? Então ela acaba sendo um pouco centralizada, né? Ela sofreu algumas críticas em relação a como ela se posicionou em relação ao zero rating também, né, que acaba capturando as pessoas para usar as plataformas sem devidamente, né, utilizar os critérios de neutralidade que as redes deveriam atuar, né? Então, assim, a Anatel aparentemente não parece ser o melhor fórum para a gente discutir isso, né? Poderia, a NPD também, como você colocou, né, mas a NPD ainda ela vem avançando, né? Se a gente considerar o pouco tempo de vida que ela tem, ela vem progredindo, mas ela mal e mal conseguiu colocar no ar, né, a governança em cima da proteção de dados e da privacidade, né? Então, eu acho que seria, digamos assim, temerário a gente levar isso também para a NPD, né? Então, esse outro órgão ainda está um pouco indefinido, a gente não sabe como vai voltar isso, né? Porque, como você também bem colocou aí no início, o PL foi tirado de pauta quando o relator entendeu que tinha um risco ali, né, dele não ser aprovado, e com isso, né, a gente não sabe quais são as modificações, quais são as adequações que eventualmente ele está fazendo, enfim, quais são os acordos ali, né, para que viabilize a votação do projeto. Então, esse é um outro ponto. E eu queria citar também uma outra proposta que veio da OAB Federal, né, que é uma proposta interessante em que sentido, né? Justamente porque a grande preocupação de ter um órgão é essa coisa de não ser o órgão, né, de censura, né? Então, muita gente apelidou lá o Ministério da Censura, essa coisa toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado qual é a função desse órgão. Então, a OAB ela tentou dividir, né, as funções para justamente não dar esse poder demais para ninguém. Então, ela criou o que eles chamaram do Conselho de Políticas Digitais, que seria um conselho representado por vários órgãos da administração pública, né? Responsável pela fiscalização e determinação das diretrizes, eventualmente até a aplicação das penalidades. Também seria composto pelo Comitê Gestor da Internet, que já tem uma atuação de muitos anos, né? Mas na parte mais de estudos e debates, e a criação de não é uma autoridade, né? Mas de uma entidade de autorregulação responsável por fiscalizar se a moderação está sendo adequada ou não, tá? Então, seria uma instituição privada, digamos assim, credenciada. A Anatel fez isso para algumas entidades para efeito de homologação de equipamentos, né? A gente tem o modelo talvez, né, que me parece que é o que melhor funcionou no Brasil nos últimos anos, que é o modelo do CONAR, né? Então, mas a proposta ainda está um pouco simples nessa questão do que seria o papel dessa entidade de autorregulação. Então, acho que aí é um ponto-chave, me pareceu uma proposta interessante, mas a gente tem quem vai fazer esse papel, né, tem que estar um pouco melhor trabalhado, quem a gente vai, né, outorgar esse direito, né, de fiscalizar essa moderação. Mas me pareceu uma proposta interessante nesse sentido da gente fracionar um pouco o poder e ter representatividade multissetorial, né? Como a gente também falou aqui, algumas pessoas falaram, a gente tem já moderação. As plataformas fazem uma grande moderação já, né? O grande risco, como o projeto está vindo, é de se tornar uma obrigação e daí, com isso, ela baixar a régua e fazer uma moderação muito restritiva, né? Então, esse elemento tripartite aqui tentaria, né, modular isso de acordo com as necessidades da nossa sociedade, né? Porque a gente, né, eu digo assim, que a gente demonizou muito as plataformas, mas as plataformas fazem parte da nossa vida, né, em vários aspectos, né, inclusive porque a lei
ela é bem abrangente, né? Envolve os serviços de mensageria, envolve todos os serviços de comunicação, né? Então, a gente tem que saber utilizar, elas são importantes, a gente só tem que tomar algum cuidado, né? Você bem citou aí, né? Só para eu ir indo aqui para o final, os casos de 8 de janeiro e os casos de violência na escola. Então, sim, né? Aquilo ali a gente não pode ficar omisso em relação a esse tipo de situação, são situações que, eventualmente, poderia se chamar, né? O que você bem mencionou aí do protocolo de segurança, né? Então, a gente tem que estar atento com isso, mas não, de fato, criar um órgão com esse poder, porque senão a gente só vai estar transferindo do judiciário para um outro órgão para dizer o que é, o que não é verdade, né? Que entra um pouco no conceito do Ricardo, que é muito difícil, né? O que é esse conceito, né? Então, acho que era isso que eu queria colocar aí para o pessoal, dando um panorama de o que a gente tem em relação a essa questão aí da autoridade, tá? Larissa, antes de você entrar, e Oi. os meus pitacos no meio, gente, é só para Vai lá, Rô. movimentar que estamos à vontade. Eu acho que um dia vai ser muito pouco de evento, a gente tem que pensar num evento de uma semana, tá? Só queria fazer essa consideração, porque estamos 10 minutos abertos é muito à pouco. ideia, não, 10 minutos, Cada um uma desses hora e temas meia. devia ser um painel, né, Rô? Um dia não dá. Então a gente já vamos pensar, a gente movimenta lá no grupo um evento de uma semana sobre a SPL. Brincadeiras à parte, vamos continuar. Obrigada. Obrigada, Rô. Bom, para a gente seguir, que a gente está com o tempo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ativismo judicial. A gente tinha comentado antes, né, que paralelamente à discussão da PL das fake news, está tendo julgamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é esse artigo que fala que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiros, se elas não removerem esse conteúdo quando tiver uma ordem judicial, né? E aí surge um grande debate, porque inclusive isso foi pautado depois do PL ter sido retirado da votação. E pouco tempo depois foi incluído na pauta de julgamento do STF, acabou não sendo votado naquele dia, e a previsão é que seja, acho que, salvo engano, para a segunda quinzena de junho, mas ainda não tem data definida. E aí, justamente vendo essa movimentação, né, alguns setores da sociedade eles têm questionado a atuação um pouco mais intensa do judiciário a respeito dessa questão, seja no inquérito das fake news, seja ao determinar a remoção de mensagens contrárias ao PL, como as manifestações do Google e do Telegram, seja até mesmo, como eu disse, ao incluir o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet na pauta pouco depois da votação da PL das fake news ser adiada. E aí, a gente vai voltar com o Klaus para entender de você se você acha que esse ativismo judicial, né, nesse tema das fake news, englobando todas essas iniciativas, isso está ultrapassando os limites da competência do judiciário e, ainda que esteja, né, ultrapassando um pouco o limite, será que esse é o caminho quando depois considerando que a gente tem essa PL já desde 2020 e ela não consegue avançar, será que a gente tem realmente aqui, eventualmente, uma omissão do legislativo que precise ser consertada, por assim dizer, pelo judiciário? Klaus, vou deixar com você. Obrigado, Larissa. A questão toda aqui é a seguinte: a gente tem, de um lado, um poder judiciário que não pode se furtar de decidir as coisas que são submetidas ao seu exame. E, de outro lado, a gente tem um negócio chamado separação de poderes, que diz que cada poder na República ele tem a sua função. E a função de criar leis é do poder legislativo. Tá? E aqui eu lembro que o poder legislativo ele é composto por representantes da nossa sociedade. A gente vota lá. Tá? A gente pode não gostar do Congresso, da formação do Congresso, mas a gente tem que entender que, numa democracia, aquilo representa a maioria a vontade da maioria das pessoas em nosso país. Quando você tem um poder judiciário indo além das sandálias para tratar de coisas
que o Poder Legislativo não fez, você tem aquilo que se chama de ativismo judicial. Tá? E nós temos, historicamente, várias situações onde o Poder Judiciário se imiscuiu em coisas do Poder Legislativo, criando regras onde elas não existem. Nesse caso aqui, você bem colocou, se encontra no Supremo a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19. Ainda que o Supremo venha e decrete a inconstitucionalidade desse artigo, o que significaria dizer que as redes sociais, as plataformas, são sim responsáveis por aquilo que é postado por terceiros lá, aquilo que a gente já conversou aqui mais cedo, tá? O fato é que tem um monte de outras pontas em aberto. Tá? O Hélio colocou aqui muito bem a complexidade apenas de um tema aqui, que é a questão da autoridade que controlaria tudo isso daqui. O Ricardo colocou aqui mais cedo também o problema é que a gente nem tem uma definição muito clara do que seja um fake news. Então, assim, o Supremo se adiantar e julgar apenas uma pontinha desse negócio, tá, não vai resolver o problema. Ele vai deixar um monte de outras pontas em aberto, mas ele vai ter declarado que as plataformas são, sim, responsáveis por isso. O que a gente tem visto é que está havendo uma guerra entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário com relação a isso, ou seja, eu pauto no plenário do Supremo, eu pauto lá na Câmara dos Deputados, eu pauto aqui no Supremo, você tira, eu tiro também. Então, se está fazendo isso, tá, tentando ver quem desiste primeiro desse negócio. E, a meu ver, seria extremamente problemático o Supremo se manifestar antes do Congresso. Por quê? Porque o Congresso vai simplesmente representar a maioria da vontade popular. É o poder legítimo por nós eleito, tá, para tratar desse tipo de coisa. Então, penso eu, o Supremo, se decidir sobre isso, vai criar mais confusão ainda. Tá? E eu acho que a ministra Rosa Weber tem essa noção, motivo pelo qual ela anda ameaça colocar, mas tira e tal. Então, eu não penso ser uma boa ideia o Supremo se manifestar a respeito de uma questão que é tão complexa e tão digna de ser tratada sobre todos os aspectos dela. É isso, Larissa. Perfeito, Klaus. Muito, muito obrigada pelas suas explicações, pelo seu posicionamento. Realmente, e a gente vai caminhando agora para o final da nossa conversa para discutir justamente, né, para onde vamos agora que tudo ficou estacionado. Está estacionado no Judiciário, está estacionado no Legislativo. Então, eu vou chamar a Márcia para comentar para a gente, né, como que o tema tem sido tratado em outros países. Alguns dos nossos debatedores já trouxeram alguns exemplos de como isso está acontecendo em outros países, e também quais são as prospecções, né, a respeito da votação do projeto de lei, o que mais está, como que eu posso dizer, preso, né? A gente tem muitos pontos polêmicos, não são só esses que a gente trouxe hoje, a gente trouxe talvez os principais, mas existem outros pontos que também têm sido debatidos pela sociedade. E aí eu queria ouvir de você, Márcia, o que você acha, né? O que vai acontecer a partir de agora? Será que esse projeto de lei vai sair? Será que ele vai ficar preso nos debates políticos, nos entraves políticos, né, do Congresso? Vou passar a palavra para você. Larissa, essa pergunta, acho que é uma pergunta que vale alguns milhões, que eu não consigo ter resposta. O que eu acho que a gente tem que observar agora, aí eu vou visão de quem não é do direito, né? Eu concordo com tudo que os colegas já falaram aqui, mostra o quão complexo é essa questão de regular rede social, né? Mas não é fácil de forma alguma, porque são muitos elementos, né? Até para passar uma visão sobre o mundo, o que está acontecendo, cada país, dentro da sua cultura, da sua estrutura social, está sentindo o impacto do funcionamento das redes sociais. Aí eu não vou demonizar as redes por si,
simplesmente as redes e todas essas estruturas de plataforma, mensageria privada, são novas estruturas, foram criadas há muito pouco tempo. Então, é muito difícil lidar com o que a gente ainda não conhece. Eu sempre tive uma teoria, a gente só consegue analisar e entender uma coisa depois que ela está consolidada como histórico, como história. Que aí você olha para trás e entende, interpreta o que eu melhoro, o que eu faço, o que eu não faço. A gente está com tudo começando e a cada hora é uma tecnologia nova. E uma tecnologia nova. Como é que se legisla sobre isso tudo? O Klaus comentou que a gente já tem o Marco Civil da Internet funcionando há 10 anos. E aí, Klaus, eu vou me dar o direito de discordar de que está funcionando, porque se tivesse, não estava acontecendo essa confusão toda. Mas por quê? Não é culpa de uma lei muito bem feita, é porque há 10 anos ainda não havia a estrutura que a gente tem hoje. É um novo mundo. Como é que a gente vai conseguir ter uma lei que funcione, que foi desenvolvida numa estrutura de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? É mega complicado isso. E quando a gente fez a prévia nossa, eu lembro que até foi a Larissa mesmo que usou o termo clamor social, porque se a gente for olhar para fora do debate político e olhar para o que está acontecendo na vida real, está uma confusão, gente. A história está uma confusão. E aí a gente vai para a Cambridge Analytica, que prova todo aquele esquema que aconteceu em 2015, 14, né, que começou ali. No início desse ano, não sei se todo mundo que está aqui acompanhou isso, foi desvendado por jornalistas uma empresa que trabalhou nesse. Porque como é que existe essa questão que fala assim, fake news e tal? A preocupação, na realidade, não é com uma pessoa, com a minha opinião na internet. O legislador não está nem aí para isso. O problema é a indústria da desinformação que é paga, é comprada para fazer movimentos sociais muito pesados. Isso é que é o risco. E, na realidade, se a gente observar, o Brasil está discutindo os detalhes de uma lei e não está olhando para o que mais afeta a gente, que é uma estrutura de uma indústria da desinformação. Como que chegou nisso? Porque a gente está vivendo no Brasil uma situação enlouquecida de partidarismo político, de polarização, e a discussão sobre o PL, ela não está uma discussão técnica, é uma discussão ideológica. Eu mesma, já até com vocês, eu já falei isso. Eu tenho a minha ideologia e na hora que qualquer pessoa fala qualquer coisa contra, eu já vou aí, entendeu? E eu não paro para pensar. E isso está acontecendo e virou um embate. O PL está sendo esvaziado e está saindo do foco do que importa, que é controlar uma indústria da desinformação. Essa indústria é formada por meios de comunicação, e hoje eu não vou igualar aqui, tá? Como já se falou até no PL, que rede social é meio de comunicação. Talvez não sejam tecnicamente, mas é uma forma de comunicação dentro da sociedade. A mensageria privada, a rede social. Como antigamente só se tinha jornal e rádio e cinema, hoje em dia a gente tem várias outras coisas. Então, vamos dizer assim, essa camada onde a sociedade se comunica, ela é usada como instrumento de poder desde que o mundo é mundo. Os Césares escreviam nas moedas para passar a mensagem para o povo. A gente teve o período negro da história, que foi onde as pessoas não sabiam ler, porque se soubessem ler, poderiam pensar. Para controlar o pensamento, você impede que a pessoa estude. Isso sempre foi assim. A informação e a falta dela, a informação e a falta dela. Com a internet, teve um boom de conhecimento acessível a todos. E, na realidade, assim, a sociedade já teve um certo avanço cultural que, hoje em dia, é quase inaceitável o analfabetismo. Não existe mais isso, controlar pelo analfabetismo, não existe. Todo mundo vai ser, e cada vez mais, alfabetizado. E aí surgiu, vamos dizer assim, a figura da desinformação. Se eu não posso ocultar a informação, eu vou informar dentro do que me interessa. Foi a estratégia usada por Hitler para se impor na Alemanha, através dos meios sociais, uma campanha de massa, que não tinha rede social, mas tinha jornal, tinha cinema, tinha tudo isso. Tudo muito bem estruturado.
Essa indústria sempre existiu. Agora, essa indústria funciona com empresas que conseguem controlar contas dentro da rede social. É como eu falei, existiu o escândalo da Cambridge Analytica. No início desse ano, jornalistas de uma associação da França descobriram uma das empresas que trabalhou com a Cambridge, porque assim, uma coisa a Cambridge tinha a inteligência para analisar o perfil psicológico do eleitor e pensar que tipo de mensagem, como é que eu falo para impactar essa pessoa e fazer ela mudar de ideia. Através de, como ele falou, mensagens super bem estruturadas, com técnicas de publicidade super detalhadas, que você vai falar de uma coisa que já é familiar para a pessoa, você vai acionar algum medo, alguma alegria. São essas técnicas na hora de construir a mensagem. Construiu a mensagem, você joga ela numa grande rede. Essa grande rede, ela tem um algoritmo que ele entende o seguinte: para quem que eu vou distribuir essa mensagem? Aí ele olha aquela mensagem e interpreta o algoritmo entende ali que já tem vários elementos que são importantes. Aí uma pessoa curte, outra curte, 20, 50 mil, 2 mil, 1 milhão, viralizou, e é isso que ele quer. Aí ele esparrama aquilo para todo mundo ver. Essa é a lógica. Para fazer essa viralização, existem contas fantasmas, fazendas de like. E aí teve essa empresa israelense que foi descoberta agora. Se vocês botarem na internet, Time Jorge, né? É uma empresa israelense, que o nome não é esse é o nome que ele se denomina, que trabalhou já lá na Cambridge Analytica, é citada pelo Alexander Nixon. Cambridge Analytica, que fechou ela, mas tem outras fazendo. Tem outras, como o Time Jorge, que vende inteligência e tem um sistema de contas falsas no mundo inteiro para conseguir estimular mensagens que interessam. E aí a gente fica olhando aqui do lado de fora essa discussão toda com detalhes, cara, que eu concordo com tudo que vocês falaram. É muito difícil definir critérios e uma lei tem que ter, não pode ser em cima de fake news só sem definir. Tem que ter definição, tem que ter o escopo, quem está abrangido, quem não está abrangido pela lei, e todos esses detalhes. Mas o fato é que a vida real está sofrendo, as sociedades estão sofrendo com um bombardeio da indústria da desinformação, né? E aí eu fico triste de ver coisas como nem tudo está abrangido. Existe um rol do que a lei das empresas, tipo de empresa que é sujeita ao PL, né? Se passar esse modelo do jeito que está, o texto como está agora. E aí a gente vê que, por exemplo, loja de app não está nisso. E a gente viu um escândalo semana passada, um absurdo de um app, que eu me recuso até a falar o nome desse negócio, eu acho que todo mundo aqui viu. E loja de app não está aí. Tem coisa mais preconceituosa, discurso de ódio, tudo que você possa incluir. Então, assim, é um ambiente digital gigantesco que precisa ser regulado. E aí, eu, particularmente, acho que os estados têm que entrar. Porque as grandes plataformas e o ambiente digital, eles saíram da lógica do Estado-nação. Eles ficaram tão grandes que eles hoje se impõem aos países. A Europa agora acabou, a Irlanda acabou de dar a maior multa para a Meta, né? Em função de venda de dados e tal. E a Meta está ameaçando sair. Olha o impasse que se chegou. Se tirar, não sei quem foi que falou, acho que foi o Hélio que falou que as plataformas fazem parte da nossa vida. O povo europeu vai aceitar ficar sem o Facebook, sem o Instagram? Eles dominam o mercado da comunicação das redes sociais. É um impasse, é tudo muito louco. Assim, eu falei agora, já cheguei aos 10h24, falei, não tenho uma solução porque eu não tenho. Eu consigo enxergar um problema muito grande e não consigo ver uma solução. E ainda tem uma sensação de que a discussão no Brasil está se descolando do real problema, que é a indústria,
e sendo discutida como se fosse a tia do Zap sendo culpada de alguma coisa que o PL não está nem aí para isso. Pronto, falei. Já estourei meu tempo aqui. Não, você foi maravilhosa nas suas colocações, Márcia. Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma polarização política muito grande e essa questão da votação da PL das fake news entrou, né, nessa polarização, bancada evangelista, governistas, a oposição, e a gente acaba ficando preso nesse jogo político, e obviamente o tempo vai passando, e daqui a pouco a gente já tem que começar, já tem acho que até projeto de lei discutindo sobre inteligência artificial. Talvez a gente tenha que pedir para a inteligência artificial fazer as nossas leis, quem sabe dá certo, né? Mas, gente, a gente tem muito pouquinho tempo. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta para algum dos nossos debatedores. Olá, Se quiser levantar a mãozinha. Oi. Eu não levantei a mãozinha, desculpe. Não, mas pode falar. Antes da gente entrar, abrir, a gente tem 5 minutos quase, mas a gente pode ficar, se todos concordarem, mais uns 5 minutinhos para abrir para perguntas para todos, abrirem a câmera, se vocês ficarem à vontade. Então, eu queria reconhecer todos os debatedores e a Larissa, porque acho que é importante reconhecimento. Vocês foram bastante compliance com o horário para a gente conseguir finalizar essa roda. Queria ressaltar também o poder que tem essa roda que a gente está fazendo, porque somos todos voluntários aqui, investindo um tema que a gente sabe que vai impactar na nossa vida profissional, individual, pessoal, na sociedade, no mundo como um todo, quando a gente trouxe o contexto internacional. Então, isso aqui é muito poderoso que a gente está fazendo, lançamos o desafio de fazermos um debate técnico, que foi bastante difícil, e eu acho que eu incentivo outras instituições e outros grupos a fazerem isso que a gente está fazendo agora, reunirem profissionais, sejam da mesma área ou não, para falar de alguns pontos dessa PL que a gente já está sentindo aí os impactos. Eu vou ficar refletindo, cada um de vocês me trouxe uma coisa, eu vou ficar refletindo, reverberando pela semana, e a gente pode dar continuidade lá no nosso grupo de WhatsApp, é para isso também. Se a gente não conseguir deixar aberto muito tempo para as perguntas, a gente consegue, de repente, lá no WhatsApp dar continuidade. É isso. Vamos abrir mais uns 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta específica? Dúvidas, ponderações, declarações de amor, a gente aceita tudo aqui, não tem censura. Vou fazer até um coraçãozinho para ela agora, gente, tem que mandar esse. Pronto. Eu estava me controlando aqui para não falar, porque era muita coisa interessante, né, da gente assim, dialogar sobre as diferentes visões, né? Eu acho que é muito enriquecedor isso, né? Eu acho que é esse debate, digamos assim, sincero que está faltando no Congresso, né? Que virou essa polarização e daí, né, lacra que isso é o PL da censura, o outro lado lacra que é da liberdade de expressão, e daí não se discute a importância desse novo, né, das plataformas, né, terem uma regulação para aumentar a transparência, para melhorar o uso, né? Então, aquilo que de fato é importante acaba ficando esquecido, né? E fora que a gente está gravando, então podemos utilizar ainda bem que estamos gravando, né? Nossas reflexões, debates técnicos, mas eu acredito que em poucos meses já vamos estar desatualizados, né? A gente vai ter que fazer de novo. Eu acho assim que acontece. Acho que sim, né, Roberta? Porque, como a Larissa e vários colocaram aí, a gente tem tanto no STF, né, a pauta do julgamento da constitucionalidade do artigo 19, e como o Klaus muito bem colocou, né, deixar isso em cargo do STF
né? O judiciário não tem a capacidade de modular todas as nuances, né, que isso representa, né? Então, ele simplesmente vai julgar constitucional e inconstitucional, e se ele julgar que é inconstitucional, vai jogar tudo isso no colo das plataformas que vão descer o sarrafo para não assumir responsabilidade, né? Então, é muito complexo isso, né? E até o tom, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas o tom, tipo, ou vocês regulam aí no Congresso, ou nós vamos regular aqui, né? Eu achei muito ruim, assim, minha impressão foi muito negativa, né? O Ricardo está querendo falar, desculpa, eu tô... Não. Acho que nessa mesma linha aí, né, é complicado, porque, exemplo, a gente teve decisão de ministro do STF de ofício para que o Google retirasse da sua própria página uma opinião deles, né? Então, até que ponto o STF pode ou tem legitimidade para determinar alguma coisa de ofício, né? Nesse sentido. Então, por mais que a liberdade aí, né, de expressão, vamos dizer assim, não esteja relacionada à pessoa física, né, ela vai acabar tendo uma repercussão na pessoa física. Então, é muito complicado. Quando a gente entra nesse assunto assim, de STF ou de qualquer tipo de tribunal, né, é pano para manga, assim, a gente fica a tarde inteira falando. A Márcia já levantou a mão. Não, sobre essa questão aí, eu vejo que os conceitos, eles estão muito confusos, né? Do ponto de vista da comunicação, eu entendo que que o Google fez não foi correto, porque a maneira como ele coloca para o leitor comum, tá? Não estou falando nem a gente, qualquer pessoa que abra, ele não entende que aquilo é uma opinião do Google. Parece que aquilo é uma notícia real. Foi que nem a história do Telegram. Eles mandaram de uma forma num canal que não é assim. Eu, Telegram, discordo disso, disso, disso. Eles mandaram como uma notícia real. E isso, no meu ponto de vista publicitário, isso está distorcendo a interpretação do público. Eles poderiam, tipo assim, se o Google colocasse na página dele, eu, Google, não concordo com isso, isso, isso. Sabe aquele negócio de quando você está lendo uma revista que vem informe publicitário? Parece uma matéria, mas não é matéria. É uma publicidade. Essa diferenciação entre o que é publicidade e o que é opinião, isso tudo está muito confuso, sabe? Eu acho que... E está confuso e é confuso, porque os meios são diferentes. Antes, quando só tinha uma revista, era facinho. Está lá no Código de Autorregulamentação. Agora não tem mais essa estruturação, porque não existe a regulamentação para novos meios de comunicação social, que são redes sociais, e papapá, e papapá. Então, assim, eu acho que tudo está muito difícil. E como está tudo muito exaltado, acaba confundindo mais ainda, porque a gente não consegue sentar e ter uma conversa sobre alguns assuntos, né? Deixa eu tirar minha mão. É justamente isso. Eu acho que aqui foi um palco muito legal para a gente conversar hoje, porque trazendo os princípios que a Roberta sempre gosta de dizer, mas a gente teve um palco muito amistoso para a gente conversar de verdade sobre aspectos técnicos e não sobre aspectos políticos. Obviamente, as big techs, elas vão tentar defender o ponto de vista delas, e eu concordo com o Ricardo, elas têm que ter o direito de defender o ponto de vista delas, mas também, como bem trouxe a Márcia, precisa estar claro para as pessoas que isso é um ponto de vista e que isso não é uma decisão ou que isso não é definitivo. Eu acho que, assim, minha opinião, né, a gente tem um sistema que já funciona do Marco Civil da Internet. Talvez ele precise realmente de atualizações, mas não algo que se sobreponha ao que já funciona, e sim algo que regule aquilo que não está regulado. Então, por exemplo, essa questão de disparo em massa, né, os robôs, a questão que a gente uma vez também já conversou a respeito do quanto que funciona ou não funciona a regra do Marco Civil da Internet com respeito à identificação das pessoas. Porque no final das contas, quem está fazendo algo de errado são pessoas, ainda que sejam pessoas dentro de uma empresa, né, que nem a Márcia trouxe aqui o exemplo do Tim George, da Cambridge Analytica, são pessoas utilizando brechas que existem, técnicas ou jurídicas, para fazer coisas que talvez não sejam as mais corretas.
E aí também isso entra em todo um debate, né? Até que ponto pode ou não pode. A gente, por conta da Cambridge Analytica, a gente teve uma onda, né, de criação de leis a respeito de proteção de dados pessoais, justamente para regular como que esses dados são transferidos e os direitos dos titulares a respeito, né, de informações, de transparência sobre como os seus dados estão tratados. Talvez o que a gente precise não é uma PL inteira, né, um projeto de lei inteiro para regular tudo de novo, mas perceber onde que está faltando, o que ficou de errado e o que não está dando certo. Existem pontos que funcionam, existem pontos que não funcionam. Eu acho que uma coisa que seria muito interessante, eu já comentei no nosso grupo, que fosse trazido para debate, e a gente não tem essa informação, pelo menos eu tentei achar e não achei, é o quanto que isso está funcionando no judiciário, né? Quantos são os conteúdos que são por dia, não sei, por dia, por ano, publicados em cada uma das plataformas, quantos conteúdos já são automaticamente derrubados, quantos são enviados para o Poder Judiciário, quanto tempo demora a resposta do Poder Judiciário até que isso seja derrubado. A gente sabe que nas eleições as coisas foram super aceleradas, né, com relação à derrubada de conteúdos com notícias falsas. Funcionou esse sistema? Não funcionou esse sistema? Eu acho que, obviamente, a gente, do jeito que está, a sociedade avançou, a gente tem novas coisas e novas formas de se contornar as regras que já existem, mas acho que a gente tem que focar naquilo que não deu certo ou naquilo que ainda não está regulado, e não rever o processo inteiro. E aí, obviamente, a questão acabou entrando numa polarização absurda política que atrapalha demais o andamento de uma discussão que é super necessária, uma discussão que é super necessária nos dias de hoje. Mas é isso, a gente já passou bastante do tempo. Rô, eu vou te dar a palavra, e aí também, se você quiser já encerrar. Tá ótimo, obrigada. Não, o que eu ia falar bem rapidamente, assim, eu acho importante que, eu sinto assim, a gente falou, tá uma confusão, tá mesmo uma confusão, mas eu acho que a gente consegue, se fizermos mais debates técnicos, se fizermos esse movimento, que depende de nós, no fundo, né, dos seres humanos, como diz a Márcia, para que realmente essa confusão, assim, cada um está no seu chapéu. É o chapéu do STF, é o chapéu do STF, o chapéu do Congresso, é do Congresso, da Big Techs, é da Big Tech. Se cada um estivesse no seu chapéu, de repente as coisas facilitariam. Essa sobrecarga do judiciário também, a gente poderia pensar em algum modelo que não tivesse essa sobrecarga, ao mesmo tempo que a gente sabe que o risco que seria a responsabilização pelas big techs, né, das decisões, e também as muitas leis que a gente tem, quantas leis, né, Marco Civil, lei de imprensa, então um PL, como bem a Larissa trouxe, que fosse regulamentar aquilo que já não está regulamentado, senão até dá duas interpretações em leis diferentes, e quando que a gente vai aplicar só traz confusão mesmo. Então, essa claridade, eu acho que estou me sentindo aqui maior do que eu entrei, eu gosto sempre de trazer essa palavra, porque eu acho que o maior ganho que a gente pode ter é exatamente esse, crescer em relação a informações. Eu queria que cada um de vocês falasse só uma palavra para a gente finalizar, e a gente vai conseguir finalizar 1h40, acho que foi ótimo, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês, foi incrível que a gente consiga aí trazer o Indesc de uma forma mais propositiva, estamos abertos a novas ideias, e é para isso que ele foi criado aí com bastante carinho para a gente trazer esses assuntos. Obrigada, vou escutar a palavra do Klaus, como você se sente, uma palavra. Uma palavra, eu vou dizer feliz. Muito bom. Muito bom o debate. Parabéns aí a todos que estavam aqui. Obrigada. Márcia? Uma completa. Que incrível. Obrigada, gente. Obrigada. Ricardo?
Convergência. Acho que a gente precisa caminhar para uma convergência. Perfeito. Doutor Hélio, não consegui meu desafio. Sempre, olha, eu conheço o doutor Hélio há mais de 20 anos trabalhando com ele e eu tenho uma dificuldade imensa pelo respeito que eu tenho a aí ele. não, Roberta. Não entrega a idade, não. Não, olha, pelo respeito que eu tenho a ele, eu não consigo não chamá-lo de doutor. Então, Hélio, com muita dificuldade, mas com respeito. Acho que transparência, né? Acho que é importante a gente trazer a discussão com base em pontos concretos, né? E as pessoas aprenderem a estudar os temas, né? E não seguir no efeito manada, né? Se a minha turma está falando que não, eu sou não. Se a minha turma está falando que sim, eu sou sim, né? Então, a gente ter transparência e de entendimento do que de fato é a discussão, né? Perfeito. Só falta a Larissa? Dos debatedores, porque Juliana, Ednilson, Tomás, Simone quiserem abrir e trazer uma palavra, mais do que fiquem à vontade, tá? Eu acho que a minha palavra seria respeito. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo tendo diferentes pontos de vista, conversar hoje, trazer os nossos pontos e ter um debate bastante técnico, pensando realmente em algo que seja benéfico para a sociedade como um todo. Perfeito. E é Mais isso, alguma muito palavra? obrigada pelo convite, Rô, e muito obrigada a todas as pessoas que participaram hoje conosco. Perfeito. Alguém mais alguma palavra? Não. Então, a minha é gratidão. Eu acho que isso é importante a gente levar do começo ao fim. Então, mais uma vez, gratidão por vocês, pela disponibilidade de tempo, que é o nosso bem maior, é o nosso tempo, onde a gente investe, com quem a gente investe. Então, muito obrigada mesmo. E assim que a gente finalizar a gravação, a gente disponibiliza no grupo, no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tá bom? Obrigada e a gente vai se falando. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até Tchau, mais. Tchau, tchau, tchau. gente.